vai aguentando até que chega a hora em que ela explode. Existe o bullying direto e o bullying indireto. O direto é mais comum entre os meninos, porque os meninos normalmente têm uma mania que a gente acha que é uma mania de brincar, de se tocar, empurra, dá um empurrão, dá um tapão na cabeça. E as meninas é o indireto, que é aquela mania de não fala com ela porque ela é feia, não fala com ela porque ela é chata. Então isso vai intimidando a criança. O pessoal ficava zoando meu cabelo, porque ele arma muito, ficava falando que ele é Black Power, essas coisas. Então o pessoal ficou zoando bastante. Tipo, que eu já sofri muito, principalmente no começo, quando eu entrei aqui na escola. Eu falo que é brincadeira, não é? Depois eu peço desculpa, é lógico. Através de palestras e outras iniciativas, muitas escolas realizam um trabalho de conscientização sobre o bullying. A escola trabalha com o bullying há muito tempo, com o projeto anti-bullying, né? E geralmente acontece casos. Os pais e professores precisam estar atentos para perceber se a criança mudou. Ele gostava de ir na escola, ele gostava de fazer aula de dança, de repente, do nada, ele não quer mais fazer. Então tem que ver o que está acontecendo na escola. Às vezes eu não queria sair na rua, não queria vir para a escola. O que fazer? A gente procura conversar bastante com o aluno e esclarecer para eles, né, que tanto o que recebe o bullying como o que aplica o bullying, ambos precisam de tratamento. E normalmente quem pratica o bullying são crianças que sofreram algum tipo de agressão. Uma maneira dela revidar o que ela sofre com outras pessoas, ela acaba aplicando em outras crianças. Podemos dizer que o amor seria a solução? Tem que dar muito amor, tem que prestar atenção nos sinais dessa criança, porque uma criança não é agressiva do nada. Muitas vezes os pais não conseguem dar uma atenção específica para os filhos e a criança muitas vezes ela não vai falar que meu pai não me dá atenção, ou meu pai não me dá isso, ou não dá aquilo. Ela vai demonstrar com agressividade. Já se identifica por que a criança aplica o bullying? A maior parte é por ciúmes. E às vezes aquele aluno bom, que é estudioso, tudo, recebe o bullying, que é bobo, que é nerd, que é isso, que é aquilo, e fica brincando, e fica chateando, né? Geralmente. E outros porque é gordinho, porque não sei o quê, né? Umas coisas assim. E como resolver esse problema? Eu acho que essa parte da gente trabalhar com o aplicador do bullying foi muito bom. Porque não adianta a gente só dar castigo. Castigo, suspensão, advertência, não adianta. O problema é tratar. Normalmente eu trabalho para resgatar essa autoestima dela, porque ela fica um pouco com medo de sociabilizar, fica com medo com receio de ter contato com outras pessoas, achando que todo mundo vai ser igual. E a criança que pratica o bullying, numa porcentagem muito grande, é trabalhado com os pais. Assunto sério, e se você quer participar conosco, nosso telefone 1231862600 ou mande o seu e-mail manhãviva@cançãonova.com. A gente vai tentar te esclarecer, te ajudar aí, viu? Porque é um assunto muito sério e a gente percebe que na matéria aí, falou mais com relação às crianças, à escola, e tem acontecido. O que leva as pessoas a terem prazer, né, de agredir, de provocar desse jeito, hein, Elane? O interessante observar, Dissilene, que assim, um agressor, geralmente ele tem uma vantagem. A vantagem é de ser um membro de destaque, por mais que aquela ação seja negativa. Bullying, como disse na matéria, vem a origem da palavra é valentão, do inglês. Então, o praticante do bullying é esse jovem ou essa criança que é tido como o cara de destaque. Então, ele está no meio do grupo, por mais que aquilo seja uma atitude errada, mas ninguém mexe com ele. Muitas vezes é uma criança ou um jovem que tem também problemas de autoestima. E que, às vezes, por ser uma criança maior, ou por ser uma criança mais impositiva, que fala com mais força, ele usa daquilo como uma forma de chamar atenção. Mas, muitas vezes, revela nessa criança uma carência muito grande, né? Então, se você for perceber a história dos praticantes de bullying, dessa violência, muitos vêm de famílias desestruturadas, famílias onde já há um processo de violência interno.
às vezes, onde existiu também, por exemplo, problemas da criança ter sido molestada, abusada sexualmente. E aquele reflexo da violência nada mais é de algo que ela já vem sofrendo e ela está se manifestando com um outro, que é do tamanho dele, da idade dele, ou de uma mesma condição, e que ele consegue afrontar colocando aquela violência para fora. Ou seja, às vezes ela não tem nem muito consciência disso, seria isso? Às vezes não age consciente, ou às vezes se manifesta como uma forma de colocação dessa revolta que ela tem interna. Né? De agredir. De agredir. Eu sou agredida, eu agredo. Eu fui agredida alguma vez, eu preciso agredir. Eu não me sinto compreendida, de alguma forma eu vou ser notado ou percebido quando eu tiver um destaque, por mais que esse destaque seja negativo. Porque ele também ele vai ser uma pessoa de um grupo pequeno, vai ser alguém que vira e mexe está sendo chamado na diretoria da escola. E muitas vezes você fala assim, bom, eu vou punir o agressor, né, o praticante do bullying, expulsando da escola, tirando do meio social. É pior, porque ele vai ficando cada vez mais marcado e isso vai se tornando eu vou dizer assim, uma penalização para ele para a vida adulta. Se você for ver, historicamente, os praticantes de bullying são aqueles que, na vida adulta, têm dificuldade de se socializar no trabalho. É alguém que sempre está arranjando encrenca no trabalho, briga, discute, muda de trabalho constantemente. Então, as consequências não são só momentâneas. É coisa boba de criança e logo passa. Então, cuidado. Às vezes é algo que não só está no momento da infância, mas também se estende por toda a vida. Qual que deve ser a postura, né, dos pais e educadores com essa criança que é o agressor? Tanto para o agressor quanto o agredido, os pais têm que atuar. Então, primeiro, as atitudes dos pais para com os filhos são coisas simples, de valorizar amor, compreensão, convivência, diferenças, porque muitas vezes a criança não aceita as diferenças sociais e pode se revoltar contra isso. Quanto mais ela perceber esse ambiente de harmonia, de compreensão, de aceitação, mais ela vai poder ter, então, uma convivência pacífica e harmônica com os outros na escola, no grupo da catequese, em qualquer grupo social que eles vivam. Então, pais e professores, escola e pais, têm um papel muito importante nisso. Então, não dá para dizer assim, a escola resolve esse problema. A escola não resolve sozinha. Os pais precisam perceber. Então, o que a gente nota muitas vezes, a criança agride porque o pai também agride. A gente vê muitos relatos de professores, de diretores, de coordenadores pedagógicos dizendo que quando o filho é chamado, por exemplo, na escola para falar de um mau comportamento, de uma coisa assim, qual é a atitude da mãe ou do pai? É agredir o diretor, é agredir o professor. Então, como é que essa criança tem aprendido? A reagir da mesma maneira. Quando eu sou contrariado, eu vou e agrido. Então, é a melhor solução. Então, é esse o cuidado. Pais e professores têm que ser também canal de exemplo para com os filhos. Parece simples, parece bobo, mas é desses pequenos exemplos de convivência. E, por exemplo, em casa, desde pequeno, ensinar as crianças a conviverem com aquilo que é diferente. Com deficientes, que têm pessoas altas, gordas, magras, brancas, negras, e que todos são filhos de Deus e que todos podem conviver harmonicamente. Né? O problema do bullying, às vezes, começa na diferença. E a matéria até dizia, né? Daquele que é feio, que tem um cabelo assim ou assado, mas também daqueles que são considerados bonitos. Quantas meninas que se destacam por algum atributo, porque tem um cabelo comprido, porque tem o olho não sei de que jeito, e que são rejeitadas. Né? E rejeitadas não só porque alguém chegou e bateu nela, mas porque ele foi deixado de lado. E aí você, por exemplo, para uma criança que é mais reservada, que é mais tímida, ser colocada de lado é algo que aos poucos ela vai se calando, vai ficando cada vez mais tímida, cada vez mais retraída e com isso só prejudicando os seus relacionamentos. Ok, daqui a pouquinho a gente vai entrar também o que acontece, né, com a criança que sofre o bullying, né? Atenção aí dos pais. Mas antes disso, nós vamos para as nossas informações do dia de hoje e você pode ligar, né? Você pode ligar, participar com a gente, 12-3186-2600, se você tem alguma dúvida sobre o assunto de hoje, ou mandar o seu e-mail, manhãviva@cançãonova.com. Vamos às nossas informações do dia de hoje com a Luciane Marins. Bom dia, Luciane, seja bem-vinda. Assunto sério aqui hoje. Bom dia,
Obrigada. A gente começa falando dos compromissos do Papa Bento XVI nesta sexta-feira. Hoje, a presidência do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, será recebida pelo Papa. E entre os bispos está o brasileiro Dom Dimas Lara Barbosa. Esta é a primeira visita oficial da atual presidência do CELAM ao Santo Padre e à Santa Sé. E hoje o Papa já recebeu bispos da Indonésia. Bento XVI os encorajou a prosseguirem na sua missão de anúncio e testemunho do amor de Cristo, promovendo ao mesmo tempo o diálogo interreligioso. Hoje foi anunciado o Prêmio Nobel da Paz. Este ano o prêmio será compartilhado por 3 mulheres africanas. As vencedoras são a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a ativista Leymah Gbowee e a jornalista e ativista iemita Tawakkul Karman. Johnson, Sirleaf e Gbowee foram escolhidas por suas atuações para mobilizar as mulheres liberianas contra a guerra civil no país. Já Karman foi premiada por sua luta pelos direitos das mulheres e pela democracia no Iêmen. Agora o assunto é greve. A greve dos bancários entra hoje no 11º dia. Em greve por tempo indeterminado, os bancários reivindicam um reajuste de 12,8% nos salários, o que representa 5% de aumento acima da inflação. A categoria também pede, entre outras coisas, aumento nas contratações e melhoria do atendimento aos clientes. O Brasil nunca produziu tantas leis. Um levantamento feito pelo Instituto de Planejamento Tributário revela que nos últimos 23 anos foram criadas milhões de leis, mas esse excesso também faz com que muitas delas sejam irrelevantes. Leis foram feitas para cumprir, mas num país onde desde a implantação da nova Constituição em 88 foram criadas cerca de 4.200.000 novas leis, o desafio ganha a mesma proporção. São 1.150 novas leis por dia, isso sem dispensar domingos e feriados, quando o Congresso não atua. Um excesso para quem trabalha com elas. Se as normas são uma profusão muito grande, às vezes a sociedade não conhece as próprias normas que devem reger a sua vida. E isso acaba gerando falta de cidadania, falta de acesso a direitos. O paradoxo é que há excesso e também carência de leis importantes. Os crimes da internet, que ainda estão sendo jogados lá no Código Penal, a atual profusão dos furtos contra caixa eletrônico, que ainda está sendo colocado no furto do Código Penal e merecia um tratamento mais severo. Disse, nós ficamos por aqui. Outras informações às 1h55 da tarde e na nossa página na internet, noticias.cançãonova.com. Um bom dia a todos e um ótimo fim de semana. Disse. Obrigada, para você também. A gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Deus te abençoe. Nós estamos aqui, então, hoje falando sobre bullying, assunto sério, que merece uma atenção, principalmente dos pais. E daqui a pouquinho a gente volta, logo após o intervalo. Se você tem alguma dúvida, é só ligar 1231862600 ou mandar o seu e-mail manhãviva@cançãonova.com. Já estou de volta.